Olá, eu sou Carlos Rischiotto e nosso assunto de hoje é sobre casos de uso de blockchain. Vamos conhecer alguns casos ao redor do mundo que já estão utilizando blockchain em produção com bastante sucesso. Para a gente recapitular a história de blockchain, a gente lembra que nasceu lá em 2008 com o Bitcoin, com a criptomoeda. Depois, por um bom tempo, ele ficou restrito, a ideia de blockchain, a tecnologia blockchain ficou restrita ao mundo das criptomoedas. Várias outras moedas foram surgindo, mas ele ainda ficou muito amarrado a esse conceito. Lá para 2014, 2015, as empresas começaram a enxergar a blockchain como uma plataforma de comunicação, uma plataforma de integração entre processos de empresa. E aí começaram a pensar em casos para utilizar a blockchain fora do mundo das criptomoedas. Em 2015, os primeiros projetos de pesquisa começaram a ser desenvolvidos. Em 2016, 2017, a gente viu uma série de provas de conceito, de testes, validações ao redor do mundo sendo feitas. No finalzinho de 2017, 2018, vários desses projetos indo para a produção, começando a funcionar de verdade, com volume, com dados reais. E o ano passado também, vários projetos andando para produção. No Brasil também tivemos alguns projetos evoluindo o ano passado. Vamos conhecer um pouquinho como é que a gente está no mercado hoje, com a utilização de blockchain, e quais são os principais desses casos de sucesso. A gente tem hoje no mundo mais de 500 projetos desenvolvidos em blockchain. A gente costuma dizer que temos em torno de 1.100 redes ativas só de blockchains permissionados, fora os projetos que estão usando as plataformas de blockchains privados. E essas redes, muitas vezes, para poder serem controladas, gerenciadas, precisam da criação de consórcios, associações ou entidades que vão coordenar, vão atuar aí como um gestor, como um governador dessas redes. E por isso a gente tem mapeado hoje mais de 100 consórcios criados no mundo para coordenar, para gerenciar redes baseadas em blockchain. Vários casos a gente tem por aí. A maior parte desses casos que a gente tem visto hoje no mundo para uso das empresas, para uso de processos corporativos, são baseados, são implementados em cima de blockchains privados. A gente já falou um pouquinho sobre a diferença dos blockchains públicos e privados. Então, para a gente citar alguns casos, um dos casos mais antigos é de uma empresa inglesa chamada Everledge, que ela criou uma plataforma para rastrear diamante. A preocupação da Everledge era garantir que um diamante à venda numa loja, numa joalheria, tivesse uma origem correta e não viesse de uma origem com problema, viesse de uma mina de sangue. Todo mundo já ouviu falar da história da mineração na África, das minas de sangue, que usam trabalho escravo. Então como é que eu garanto que esse diamante que está à venda é um diamante legal, legalizado? Então eles criaram uma plataforma para rastrear o diamante, desde a mineração, todas as etapas na cadeia produtiva, até chegar na loja e, eventualmente, até na revenda. Para isso, eles associaram duas tecnologias, além do blockchain, uma tecnologia de identificação da pedra. Eles criaram um mecanismo de conseguir identificar cada uma das pedras, uma série de características físicas das pedras, e também o número de série que é gravado a laser dentro da pedra, para eu poder saber qual é o diamante que eu estou rastreando. Esse projeto já está rodando aí há um bom tempo, ele entrou no ar em 2016, e hoje a Everledge rastreia não só diamantes, como objetos de alto valor, metais preciosos, obras de arte, vinhos raros, relógios, uma série de itens, trazendo mais confiança para a cadeia de distribuição e revenda desse tipo de produto. Na IBM, a gente tem um projeto que está no ar desde 2016 para o Banco IBM. O Banco IBM é um banco que financia tecnologias, ele financia a compra de equipamento, e o grande problema que esse banco tinha era a disputa. Quando a gente tem um cliente que comprou equipamento de um fornecedor e eles não estão num acordo ali, o equipamento não chegou do jeito que devia, não chegou na data que devia, e o cliente abre uma disputa junto ao banco e o banco fica no meio dessa negociação até resolver essa disputa, sem saber o que ele faz com o dinheiro. Se ele devolve para o cliente, se ele entrega para o banco, se ele entrega para o fabricante, e com isso ele fica ali com um montante de dinheiro preso e demora para resolver esses problemas. Com a criação da rede blockchain integrando os distribuidores e os fabricantes de equipamento e o banco, a gente conseguiu reduzir o tempo dessa gestão de disputa, da resolução dessas disputas, em 75% do tempo. Antes levavam 44 dias, hoje levam 11 dias. E isso fez com que a gente pudesse liberar, que o banco pudesse liberar mais ou menos 100 milhões de dólares de dinheiro que estava parado em caixa para poder reinvestir, para poder reemprestar esse dinheiro. Então, um impacto bastante interessante aí no business, no negócio do banco. Ainda na linha de serviços bancários e financeiros, a gente tem um projeto na Holanda, no ABN AMRO Bank, onde ele criou um blockchain bastante diferente do tradicional. Ele não tem uma rede, ele não tem uma série de participantes nessa rede. Ele é usado só dentro do próprio ABN. Para quê?
para garantir lá dentro o registro de todos os dados auditáveis. Então, quando eu tenho uma auditoria, eu tenho uma facilidade muito maior agora de apresentar os dados para os auditores. Basta eles lerem no blockchain, como o blockchain é imutável, ele garante a data dos registros, ele garante a sequência dos registros, isso facilita muito durante uma auditoria. Então, é um blockchain interno para garantir aí segurança dos dados apresentados para as auditorias. A gente tem um projeto bastante interessante também que nasceu na Europa, com 13 bancos, para criar uma rede para fazer trade finance, que é o financiamento de comércio, né? Então eu quero comprar a produção de um determinado produtor e eu preciso financiar essa produção. Eles tinham um desafio muito grande, que era conseguir financiar pequenos valores, porque as custas dos processos, tanto do financiamento quanto da transferência de dinheiro entre países, era muito alto. Então, se eu estou financiando pequenos montantes, 10 mil euros, 20 mil euros, o valor das taxas da operação que eu tenho é muito maior do que o lucro que eu vou obter nessa operação. Então, eles acabavam não fazendo essas transações. Por isso foi criada uma rede, hoje tem 13 bancos na Europa, grandes bancos como Santander, HSBC, Nordea, Rabobank, integrados para simplificar esse processo de trade finance. Existe uma outra rede chamada WorldWire, IBM WorldWire, focada em micropagamentos, transferência de pequenos valores internacionais. Essa rede hoje já está presente em mais de 72 países, permitindo fazer transferência entre bancos desses países de forma muito mais rápida e com um volume de transação muito maior do que eu conseguia antes de usar blockchain. Na Holanda também existe outro projeto bastante interessante para registro e controle de bicicletas. Você já deve ter visto aí na TV, em algum lugar, o volume de bicicletas utilizado na Holanda é muito grande. Existe um departamento na Holanda que controla as bicicletas, como se fosse o nosso Detran. Então eles criaram uma rede integrando o fabricante das bicicletas, as lojas, a polícia, seguradoras e uma startup que cria uma trava que você coloca na bicicleta, que tem um GPS e pode ser acionada pelo seu celular. Então, se você perder sua bicicleta, você consegue localizar. Se ela for roubada, a trava consegue notificar que a trava foi aberta sem autorização, e aí com a informação fluindo na rede, eu consigo mais rapidamente saber se de fato a bicicleta foi roubada, onde ela foi roubada, e se de fato ela foi roubada, a seguradora indenizar. Então eu melhoro bastante o fluxo de informação em volta do controle das bicicletas. Nos Estados Unidos, a gente tem alguns projetos na área de saúde. Tem um projeto junto com o CDC para criar uma plataforma de blockchain para fazer compartilhamento de prontuário médico eletrônico. Esse é um desafio bastante grande. Como é que eu compartilho dados médicos de forma segura? Muitas vezes eu preciso compartilhar informações de doenças, de epidemia, mas eu não posso revelar quem é o paciente. Outras vezes eu preciso compartilhar os dados desse paciente com outro médico, com outro hospital. Então, como é que eu crio um mecanismo de controle para garantir a privacidade na troca de dados médicos? Ainda na área de saúde, tem um projeto da FDA, usando a plataforma de blockchain para fazer rastreamento de dados de testes de medicamentos e depois o próprio medicamento, né, por onde passa esse medicamento, a cadeia de medicamento. A gente sabe que existe muita fraude, muita falsificação na cadeia de medicamentos. Então, essa ideia, esse projeto ajuda a dar mais segurança naquele medicamento que a gente está comprando, principalmente para medicamentos que têm um alto custo de desenvolvimento, um alto custo de distribuição. Indo para uma área de varejo, de distribuição e de compras, existe um projeto chamado Trust Your Supplier, que tenta agilizar o processo de cadastro de novos fornecedores. Hoje, a maioria das empresas levam até 60 dias para conseguir cadastrar um novo fornecedor e aí poder colocar o primeiro pedido. A ideia dessa rede é integrar grandes fornecedores e grandes consumidores e poder trocar dados desses fornecedores de formas muito mais rápidas. Então, quando eu for comprar alguma coisa de um novo fornecedor para a minha empresa que está nessa rede, eu consigo obter da rede todos os dados dele, certificações, documentação, certidões, de forma segura e rápida e agilizar esse processo. Essa rede hoje já conta mais ou menos com umas 40 empresas integradas e ela vai expandir bastante esse ano. Ela tem um modelo de governança aberto, onde cada 3 anos um conjunto de empresas são eleitas para coordenar a rede e a cada 3 anos troca-se esse conselho de governança. Tem um outro projeto bastante interessante, criado por uma empresa no Canadá, chamada Plastic Bank. A ideia dessa rede é criar uma rede para facilitar o processo de coleta de plásticos da natureza e a reciclagem. Incentivar os coletadores a capturar, a pegar esses plásticos, né? A ideia também é simplificar bastante a cadeia que existe na reciclagem. Hoje é muito comum você ter uma quantidade de intermediários muito grande, isso faz com que a pessoa que está lá coletando plástico, catando esse plástico, receba muito pouco dinheiro
para o plástico que ele coletou, porque tem muitas etapas do caminho, muitos intermediários que acabam absorvendo, ficando com esse dinheiro. Então, uma das ideias dessa rede é simplificar esse processo, levar mais dinheiro na mão do catador, do coletador de plástico, e também garantir melhor o controle de para onde está indo esse dinheiro, para de fato ir para um fundo, ir para um fim social e simplificar a coleta, o processo, né? Essa rede já está no ar em alguns países e está começando a operar no Brasil também. A gente já tem um primeiro projeto rodando no Rio de Janeiro e vai expandir bastante esse ano. Na área de energia, a gente tem vários projetos, a maioria deles na Europa. A Europa está bastante avançada na questão de energia limpa. Então a gente tem redes de blockchain para controle de crédito de carbono, para eu controlar quanto eu gerei, quanto eu produzi de carbono, para certificação de energia limpa. Então eu quero garantir que essa energia que eu estou consumindo vem de uma fonte limpa, uma fonte renovável, quero saber de onde ela veio. Tem um projeto da Tenant, na Holanda, para usar baterias de carros elétricos e baterias de casa, quando a gente tem painéis solares em casas, para me ajudar a melhorar a rede. Então é mais ou menos como se eu emprestasse a bateria do meu carro quando eu chego em casa para a companhia elétrica. Ela usa essa energia excedente da minha bateria para alimentar a rede durante os horários de pico e depois eu começo a ser recarregado, a minha bateria começa a ser recarregada e eu posso inclusive ser remunerado por esse empréstimo, por esse aluguel da minha bateria. A gente tem outros projetos na área de energia, cuidando também de homing de energia, né? Imagina que você tem uma conta de energia na sua casa e você tem um carro elétrico e agora você está numa outra localidade, né, na casa de um parente, num hotel, e você quer carregar seu carro. Então, é um mecanismo que eu posso carregar meu carro numa outra localidade e ser cobrado na minha conta de casa, mais ou menos parecido com o que acontece com telefonia, que a gente pode trocar de operadora, né? A gente está numa área que a minha operadora não cobre, uma outra operadora faz a cobertura e eu continuo pagando para a minha operadora, fazendo uma coisa muito parecida com energia elétrica. A gente tem um projeto bastante grande na área de logística internacional, de containers, batizado de Tradelands, é um projeto junto com a Maersk, para controlar o trâmite de containers, tanto o rastreamento de onde estão os containers, para onde eles vão, quanto o desembaraço alfandegário, simplificar o processo de desembaraço alfandegário. Gerar, então, toda a documentação desse container de forma digital, para ser muito mais rápido a troca de informação entre os participantes da cadeia. É uma cadeia bastante complexa, uma cadeia de exportação, chega a envolver 30 entidades, então eu consigo trocar informação de forma mais rápida entre esses participantes, mais segura, e também rastrear aonde está meu container. Na área de rastreamento de alimentos, tem um projeto bastante interessante chamado Food Trust, IBM Food Trust. Ele está no ar desde 2017, ele nasceu junto com a Walmart. Hoje tem mais de 50 empresas nessa rede, incluindo grandes distribuidores e grandes produtores de alimentos, como Walmart, Kruger, Carrefour, Nestlé, Unilever, para rastrear alimento desde a fazenda, desde a produção, até a gôndola do supermercado, visando segurança alimentar, eu garantir que o alimento que eu estou comendo vem de uma fonte segura, eu sei de onde ele vem. Se eu tiver algum problema na cadeia, eu conseguir rastrear para onde foi esse alimento, e também me ajudando com garantia de origem. Eu vou comprar um produto, eu saber de onde está vindo esse produto, se de fato ele é daquele lugar que eu espero, se é certificado, se tem uma qualidade realmente que eu estou aguardando, que eu estou esperando. E no Brasil, a gente tem também alguns casos bastante interessantes. O ano passado, a gente começou a ter os casos indo para a produção. A gente tem um caso de uma empresa do Rio de Janeiro chamada GrowthTech, que montou uma plataforma de blockchain para serviços cartorários. Então, ela está usando o blockchain como um canal de comunicação entre os cartórios e as empresas e entidades que usam cartórios. Então, a gente tem um projeto com uma construtora para fazer registro de imóveis, duas construtoras, uma no Rio de Janeiro hoje, registrando seus imóveis, venda e incorporação de imóveis nos cartórios de notas e de registro de imóveis via blockchain, e também para registro de nascimentos e casamentos. Então, simplificar também o trâmite, aí, o processo do registro. A gente tem um projeto da TecBan, que é a empresa lá dos caixas 24 horas, e da TB Forte, traduzidora de valores. Eles criaram uma plataforma em blockchain para melhorar o controle e o gerenciamento da transferência de dinheiro físico, de papel moeda, de um lugar para outro. Então, eles conseguiram, com isso, simplificar um pouco esse processo e ter uma economia bastante significativa, em torno de 15% de redução de custo no gerenciamento do numerário, né, da troca, da transferência de dinheiro. Isso é um custo muito alto, porque isso envolve carro forte, seguro, seguradoras, o próprio papel em si, né, além de taxas da operação, então eles conseguiram reduzir bastante esse custo. E um outro projeto bastante interessante que foi anunciado ano passado, foi batizado de RBSFN, Rede Blockchain do Sistema Financeiro Nacional. É uma rede criada pela CIP, junto com a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, para integrar bancos e permitir a troca de informações de forma segura e ágil entre esses bancos. Tem uma série de projetos, uma série de sistemas sendo desenvolvidos hoje para usar essa rede.
O primeiro deles, que está em teste já desde a metade do ano passado, é um sistema para trocar dados de devices e celulares que possivelmente estejam cometendo fraude. E eu compartilho essa informação com os demais bancos e isso tende a melhorar a segurança do sistema bancário. Então esse é o primeiro piloto que está rodando dentro dessa rede e ela está expandindo. Essa rede já tem hoje 13 bancos conectados e outros bancos estão se conectando nessa rede ao longo de 2020. Além disso, a gente tem uma série de outros casos, num monte de outras áreas e indústrias. A gente tem casos na área de governo, cidades inteligentes, na área de construção, para rastrear materiais de construção, na área de saúde, de serviços financeiros, seguros. Então, praticamente em qualquer área que você tenha duas ou mais empresas, duas ou mais entidades fazendo negócios entre si, que elas precisem trocar informação ou trocar ativos e que possa existir qualquer tipo de disputa, de divergência de dados, blockchain pode fazer sentido. Então a palavra-chave para blockchain é rede de negócios, onde eu compartilho dados na minha rede. Se eu tiver essa rede, pode fazer bastante sentido pensar em blockchain. Esses foram alguns exemplos de alguns casos de uso que a gente vê no mundo para blockchain, para vocês pensarem aonde a gente pode aplicar e qual é o potencial dessa tecnologia.